Olá, sou o professor Matias e essa é a nossa aula de literatura. Hoje nós vamos falar sobre assuntos do 1º ao 4º capítulo do módulo 1, que trata sobre teoria da literatura. Nós vamos falar sobre o que é arte, vamos falar sobre esse conceito, vamos falar sobre gêneros literários, vamos falar sobre o que são períodos literários, nós vamos falar também sobre conceitos dos gêneros narrativos, gêneros épicos, dramáticos e líricos. Além disso, nós vamos estudar, relembrar um pouco da estrutura do enredo, do que compõe um texto. Vamos acompanhar a apresentação que abrirei para vocês agora. Que vai tratar sobre o assunto qual vamos trabalhar. Nós vamos começar pelo assunto do capítulo 1. Ele é um pouco extenso também, e nós vamos precisar conversar sobre ele, sobre o que ele traz para a gente. Tá certo? Então, vamos lá. Conceito de arte. Arte é a atividade humana ligada a manifestações de ordem estética, feito por artistas a partir da percepção, emoções e ideias, com o objetivo de estimular esse interesse de consciência em um ou mais espectadores. E cada obra de arte possui um significado único e diferente. A arte não tem como objetivo o conhecimento lógico, isto é, não se baseia somente na observação de fenômenos naturais para depois demonstrar os resultados, que é o que a gente vai chamar de conhecimento científico. Por isso, não devemos julgar a arte a partir de conceitos como útil ou não útil para determinado fim. Esse tipo de análise na arte simplesmente não funciona. A arte não se utiliza unicamente do pensamento especulativo para alcançar respostas, que é o que a gente vai chamar de conhecimento reflexivo. Nós falamos sobre o artista e a obra de arte. O artista é a pessoa que pensa a realidade por meio de sua imaginação e dos seus sentimentos. Toda e qualquer experiência, seja pessoal ou observada nos outros, que lhe é marcante por algum motivo, é transformada em um objeto artístico. Isso é a obra de arte, o objeto estético. A obra de arte é o que o artista produz, é a sua linguagem, é por meio dela que ele se comunica. Porém, essa interação com a obra criada pelo artista se dá como um diálogo de adivinhações. O artista cria o objeto artístico, pressupondo que alguém terá conhecimento de sua criação. Ele cria algo com a intenção de dizer alguma coisa. Então, o público ou diversas pessoas vê, ou ouve, ou escuta, sente a obra e tira suas conclusões acerca desse objeto artístico. O artista toma conhecimento ou não da opinião do público e assim produz outras obras. Daí nós vemos e nós temos as manifestações artísticas, que são diversas. A forma como o artista comunica-se conosco por meio da obra de arte pode acontecer por diversos meios, chamados formas de expressão artística. Isso quer dizer que existem diversas formas de expressão artística. Temos a pintura, que trabalha com a luz, o movimento, pinceladas marcantes e cores, como você pode ver no exemplo da imagem. Nós temos uma arte que trabalha com as pinceladas, com cores, sombras, a luz. Então,
Isto é o que a gente vai chamar de pintura. Temos a escultura, que trabalha com o volume e com o espaço. Professor, como assim o volume e o espaço? Nós vamos ter uma obra que vai ser criada para preencher um determinado lugar. Em praças, nós temos obeliscos. Em praças, nós temos alguns outros tipos de esculturas. E sempre um volume, que é a escultura, vai preencher um determinado espaço para compor o cenário. Música. A música trabalha com o som. A emoção vai ser criada através da sonoridade, da sonorização que é criada. A música, ela pode trabalhar apenas com instrumentalização, mas também com letras, a poesia e o som misturados, que é o que gera a canção, o que a gente está acostumado a ouvir. A dança trabalha com o movimento, com o ritmo e com a harmonia. E o cinema trabalha com a imagem e possui alguns elementos das anteriores. No cinema, nós podemos incorporar música, incorporar dança, incorporar vários elementos para criar um elemento artístico que possa emocionar o público, que possa fazer o público rir. Então, que possa trazer vários tipos de sensações para o seu público-alvo. Por fim, nós temos a literatura, que é a arte da palavra. E ela trabalha com a língua escrita e também pode trabalhar com o som e com o ritmo. Abaixo nós temos um exemplo do soneto de fidelidade de Vinícius de Moraes, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Esse tipo de estrutura, que é soneto, formado por 14 versos, onde temos 2 quartetos e 2 tercetos. Os quartetos estão na estrutura à esquerda e os tercetos na estrutura à direita. De tudo, ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, e ao seu pesar o seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Eu posso lhe dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que chama, mas que seja infinito, enquanto dure. A beleza artística não deve ser tratada em termos de bonito e feio, pois ela é uma manifestação sensível de um artista, e cada um tem sua maneira de expor suas ideias e seus sentimentos. A beleza é encontrada somente nas obras que atingem plenamente aquilo a que se propuseram fazer. A capacidade de identificar o belo e saber se a obra artística atingiu seus objetivos é percebida nas pessoas que têm conhecimento da cultura de um povo, que pressupõe noção de história e de outras ciências. Nós temos aí A Boba, de Anita Malfatti. Esta obra, a gente pode pensar, é bonita, é feia. Isso não importa para a gente. O que importa são os traços, a beleza artística que está sendo exposta neste quadro.
Observem as cores. Observem a forma e a expressão de olhar. Olhe como ela olha. Olha como ela se sente. O que para vocês ela demonstra? O que esta imagem demonstra? Em sala de aula nós fizemos um comentário sobre esta arte. Que se trata de uma pessoa que tem problemas e se encontra na sua forma sensível de se perceber. Então, esta é a forma de criar a arte e mostrar uma sensibilidade e pedir para que as pessoas olhem com sensibilidade para esta arte. Agora nós vamos falar sobre linguagem literária e não literária. A obra não literária e a literária, a obra não literária e a literária são formas muito diferentes de expressar a realidade. Enquanto a primeira é apresentada de forma objetiva, direta, tendo como fim o esclarecimento imediato de algum assunto para quem lê, a segunda apresenta a realidade de maneira subjetiva, indireta, motivada pelas emoções e pela imaginação de quem lê. O texto não literário vai ser um livro de química que não tem como objetivo emocionar o seu leitor, não tem o objetivo de tocá-lo de forma que faça com que ele questione as diversas possibilidades de interpretação. Apenas ele vai observar a obra pela própria obra, o que ela apresenta. Um texto não literário geralmente apresenta apenas uma possibilidade de interpretação. Quando lemos um texto não literário e tentamos reproduzir o seu conteúdo por meio de nossa interpretação, o repetimos com outras palavras, pelo fato de ser um texto objetivo. Então, não há tantas possibilidades de interpretação. Já o texto literário, ele faz o leitor pensar sobre o que foi lido, questionar-se sobre aquela nova face da realidade que lhe foi apresentada e faz com que possamos compará-la a partir dos conceitos que já conhecemos. O texto literário não nos leva para um único caminho. Ele nos põe diante de vários caminhos, de várias possibilidades de interpretações. Diversas ideias agem de forma simultânea e várias significações formam-se em nossa mente, pelo fato de ser um texto subjetivo. Sempre há inúmeras mensagens a serem reveladas. O que é a linguagem artística? A linguagem artística, ela pode ser objetiva e pode ser subjetiva. A linguagem artística objetiva foram fechadas as milhares de portas e janelas da casa. Observe bem isso. A linguagem artística, ela tem uma linguagem subjetiva. Vamos ver aí. A primeira é a linguagem não literária, onde a gente vai ter uma linguagem objetiva. Como essa linguagem objetiva pode aparecer para a gente? Foram fechadas as milhares de portas e janelas da casa. Já na linguagem subjetiva, que é a linguagem artística, nós vamos ter da seguinte forma: as casas cerraram seus milhares de pálpebras. Nos foi colocado uma forma de escrita onde deixa diversas interpretações para a gente. Isso é o que a gente chama de linguagem subjetiva, de linguagem artística.
Vejamos um outro exemplo de linguagem objetiva, ou seja, uma linguagem que a gente pode considerar não literária. Mas, professor, esse tipo de linguagem pode aparecer no texto literário? Pode, pode, certo? Mas ele traz uma linguagem direta. A gente compreende o que está sendo dito de forma direta. As pessoas, pouco a pouco, deixaram de andar nas ruas. A gente entendeu muito bem que as pessoas foram deixando de caminhar na rua. Pode ser tarde da noite, pode ter sido uma ordem, mas as pessoas, pouco a pouco foram deixando de andar nas ruas. Nós temos o mesmo exemplo com a linguagem subjetiva, que diz o seguinte: as ruas, pouco a pouco, deixaram de andar. Nós estamos falando que as ruas deixaram de andar, as pessoas deixaram de andar. Então, deixa uma linguagem aberta, uma linguagem, podemos dizer, ambígua para a gente. Então, a gente precisa refletir, utilizar o nosso conhecimento do mundo para que possamos entender o que está sendo dito. A aplicação em comum das palavras em um texto torna o seu sentido surpreendente, contendo significados quase iguais. Isso ocorre porque o texto literário remete a inúmeras interpretações. Então, podemos concluir que a linguagem literária caracteriza-se pela utilização das palavras de forma inusitada, inesperada e de forma especial. Essa forma especial faz com que se altere o significado padrão de cada vocábulo. E dessa maneira, são reveladas novas interpretações e novos conteúdos sobre assuntos até então considerados menos importantes. 2. O escritor, por meio da linguagem literária, renova a língua e transforma o que era simples em algo maravilhoso, o que podemos chamar de sublime, que está além da nossa imaginação, que proporciona prazer e sabedoria a quem lê essas palavras. 3. A linguagem literária ela é apresentada em forma especial. Ela tem formas especiais de texto, de construção, que pode ser apresentada em poema, conto, romance, entre outros tipos de textos literários. Então, este foi o nosso primeiro momento, nossa primeira parte desta aula. A gente falou sobre conceito de arte, conceito do que é belo. Foi o primeiro capítulo que a gente estudou, foi a primeira aula. Vocês devem lembrar de tudo que a gente falou.